Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso, né, de Excel profissional. Então, para quem assistiu a videoaula anterior, viu como é que faz a gravação de macros, né, onde a principal finalidade está em automação, né. Então você vai automatizar a planilha, você vai trabalhar com o uso de macros, né. Então aqui eu fiz a demonstração em cima de um filtro avançado, onde nós temos duas áreas: a área onde tem os dados, né, que é a área aqui inferior, e a área de critérios, que é essa área superior, né. E aqui foi atribuído dois macros, onde uma macro foi chamada filtrar e a outra foi limpar. Então, quando eu criei, desenhei os botões, né, eu usei aqui a opção de atribuir macro. E aí eu apenas escolhi aqui a opção filtro e aqui eu escolhi a opção limpar filtro. Beleza. Bom, o que aconteceu, né? O Excel atribuiu aquelas funções, aquelas macros que eu criei para esses dois botões. O objetivo agora será, né, a gente visualizar o conteúdo dessa macro, saber o que exatamente tem por trás, o que exatamente o Excel fez para poder trazer esse resultado. Tem duas maneiras bem rápidas de você ver o conteúdo dessa macro, ou de qualquer macro que exista aqui dentro de uma planilha, né? Então, uma maneira bem simples é você fazer o mesmo procedimento aqui de atribuir uma macro, né? E quando você tiver com a macro selecionada, você vem aqui no botão editar. Clicando no botão editar, você vai vir até essa janela. Essa janela ele abre um outro aplicativo, né, em que eu falei lá na primeira aula, em que toda vez que eu crio uma macro, eu estou trabalhando na verdade uma programação, né, uma linguagem. E essa linguagem aqui é feita através do VBA, que a gente chama de Microsoft Visual Basic for Application, né? Então essa é a linguagem aqui que proporcionou nós termos aquele resultado lá com as macros. Ó, dá para perceber aqui, nessa janela, nessa área bem aqui, que eu cliquei e pedi para ver a macro filtro, né? E eu estou numa janela que inclusive eu já posso ver a outra macro, que é limpar filtro. Então, isso quer dizer que aonde ele criou as duas macros, ele está aqui em sequência, né? Em sequência. Vou mostrar outra maneira para vocês visualizarem também o conteúdo da macro. Na verdade, essa vai ser a maneira que vai ser mais interessante sempre ser apresentada, principalmente para o aluno de vocês. Então, eu vim aqui em arquivo, opções. Aqui eu tenho personalizar a faixa de opções, né? Aqui eu tenho guias principais, né? Então ele mostra todas as guias que o Excel tem aqui habilitado. E aqui ele tem uma guia, né, que se chama desenvolvedor, que na maioria das vezes ela está desativada. Então aqui nós vamos habilitar ela. Quando você habilitar, você vai perceber que ela vai aparecer aqui no final. Então aqui eu tenho uma guia chamada desenvolvedor, né? Na guia desenvolvedor eu tenho alguns grupos aqui de opções, né? No qual o que vai ser importante para a gente agora vai ser esse primeiro grupo aqui, que é o grupo código. Então aqui eu tenho um botão chamado Visual Basic, que é o que vai levar diretamente para aquela área, né? Isso aqui o atalho também pode ser usado o Alt F11. Eu tenho aqui a opção de macros, né, que vai exibir na verdade aquelas macros que estão atribuídas a esses dois botões. Eu tenho aqui como gravar uma macro agora, né, que é igual àquela função que eu escolho aqui embaixo. Eu tenho as opções de referências relativas, eu tenho segurança da macro. Bom, essas duas a gente vai deixar para depois, tá? Então eu posso vir aqui, ó, Visual Basic, e ele vai me levar à mesma janela, né? Bom, o que é interessante a gente entender nessa janela aqui é que ela apresenta três áreas principais, né, que você vai precisar sempre trabalhar com elas, então é interessante você conhecer. Você vai ter essa área aqui que nós chamamos de projeto, né, então ela vai mostrar todas as planilhas que você tiver na tua pasta de trabalho e os módulos. O que é o módulo, na verdade? Esse módulo aqui ele foi criado porque eu criei, né, uma macro, então ele criou automaticamente. É possível que o Excel, em outro momento, se você criar uma outra macro, ele apenas acrescente aqui. Mas é possível também que ele acrescente um novo módulo. Aqui embaixo eu tenho as propriedades do objeto que tiver selecionado, né? Então, por exemplo, aqui ele diz que está selecionada a planilha 2. Então, essas são as propriedades da planilha 2. Se eu clicar aqui na planilha 1, né, aqui eu tenho as propriedades da planilha 1. Eu dei dois cliques aqui para ver o conteúdo. Voltar para o módulo, ok. Propriedades do módulo. Se eu clicar na pasta de trabalho, são as propriedades da pasta de trabalho, né? Não precisa dar dois cliques. Então, quando
eu estiver desenvolvendo a partir dessa área aqui, sempre será importante você ter essas 3 áreas aqui. Caso elas não estejam habilitadas aí no teu Excel, você pode facilmente habilitar indo aqui, ó, em Exibir. Aí você tem o Project Explorer, que é o projeto, e você tem a janela de propriedades. Então vai aparecer essas 3 janelas aqui, tá? Então o que o Excel fez, né? Já que a gente já conhece a área aqui do VBA, o que o Excel fez? Quando eu disse para ele que eu queria uma macro chamada filtro, ele criou aqui para mim o que a gente chama de procedimento. Então aqui eu tenho um procedimento, esse procedimento se chama filtro, né? Ele começa aqui com uma palavra-chave chamada sub, que vem de procedimento. E aqui vem o final do procedimento. É importante você saber que toda automação, né, toda macro, todo código, como você quiser chamar, ele sempre vai ter, né, um início e um final. Então, isso aqui é o que determina que ele começou e isso aqui é o que ele determina que ele terminou. Assim como a máquina limpar filtro. Começou, terminou, é o início e o fim desse procedimento. Tá? E aqui dentro nós temos o que proporcionou aquela macro gerar aquele resultado. Então, basicamente aqui eu tenho duas linhas que fazem o resultado da macro filtrar, e aqui eu tenho 5 linhas que fazem o resultado da macro limpar filtro. Vamos entender como é o resultado aqui dessas linhas aqui, né? Então aqui eu tenho, ó, primeiro, né, eu tenho aqui, é só comentário isso aqui, tá? Então toda vez que você quiser comentar, colocar algum código que não vai ser executado, que isso o Excel fez automático aqui, basta você colocar uma aspas simples e digitar. Então, o simples fato dele reconhecer como verde já diz que é um comentário. Então, a partir daqui, isso é o que está valendo para macro, tá? A palavra-chave aqui, que é a palavra range, né? Ela é um método, né, que, na verdade, foi usado para poder selecionar aquele espaço onde a gente tinha o filtro, né? O espaço foi de A6 a C10. Então, quando a gente foi criar a macro, nós selecionamos daqui, ó, de A6 até C10. Esse é o espaço que ele usou lá para fazer o filtro. Aqui eu tenho o que gerou exatamente, né, o filtro, com base em que. Então, essa linha aqui é a linha que é responsável por fazer o filtro, né, com base no critério. E quando o filtro foi finalizado, né, o próximo passo foi clicar na célula 2. Então, diz assim, ó, range A2, né, ou seja, foi selecionado, com select aqui no final, foi selecionado a célula A2, que foi bem aqui onde tem os dados de filtro, né, os dados de critério. Então, isso foi a macro que fez o resultado de filtrar. Na macro limpar filtro, né, a mesma coisa que eu tenho de comentário, isso posso manter ou não, isso depende de você, tá? Começa a partir desta linha aqui, né? Então, o que na verdade é limpar filtro? Ele diz assim, ó, que na planilha atual ele vai mostrar todos os dados. É isso que ele está dizendo aqui nessa linha. Activity, né? Show all data, ou seja, data. Mostrar todos os dados da planilha. Em seguida, nós fizemos aquele procedimento que foi selecionar a célula de A2 até C2, né? Onde ficou ativa a célula C2. Foi usado o delete, ou seja, o que é o delete? Ele limpou o conteúdo, né? Clear Contents. Limpou o conteúdo da seleção e finalmente deixou a célula 2 selecionada. Esse foi o resultado aí das duas macros, né? Então eu posso agora ver, vou mostrar para vocês como é que eu posso ver essa macro sendo executada em tempo real. Então eu vou dar um clique bem aqui, isso se torna um ponto de interrupção, né? Quando eu acionar, quando eu chamar essa macro, na verdade o Excel vai parar aqui. E eu posso, vendo passo a passo, como é que está acontecendo o uso da macro, tá? Vou fazer isso em subfiltro e vou fazer isso também em limpar filtro, para a gente entender. Então, vou fechar aqui. Aqui está funcionando normal, né? Vou colocar aqui um critério para poder filtrar. Critério que eu usei na última aula. Vou pedir aqui para filtrar. Então, veja o que aconteceu. Ele levou a área do VBA, porque eu disse aqui para ele que ele vai parar aqui nesse ponto, né? E assim, eu posso nesse momento dizer que a macro pode continuar a execução sem eu precisar ver passo a passo, ou eu posso ver passo a passo. Então, como é que eu vejo isso? Eu tenho bem aqui, ó.
a opção F8, né? Depuração total, ela é a opção que vai fazer com que eu veja passo a passo. Ou se eu não quisesse ver passo a passo, eu poderia vir aqui, ó, continuar, que ele iria fazer o procedimento normal sem eu ver. Então vou pressionar aqui F8 no meu teclado, veja que ele ignorou essa parte verde porque é comentário. Vai fazer a primeira linha, que é a linha do filtro, e fez a segunda linha, né? Apertei rapidamente aqui, que foi o que? A seleção lá da célula A2. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu posso ver aqui. Ó. Eu vou clicar em outra célula qualquer e vou voltar aqui. Então, vou dar um F2. Veja que quando ele passar dessa linha aqui, eu estou pressionando F8. Quando ele passar dessa linha, ele vai ativar novamente aquela célula, vai selecionar ela na verdade. Ó. Selecionou. Então, essa linha é responsável por fazer aquela seleção lá. O próximo seria a macro limpar filtro. Né? Então, como é que ela vai funcionar? Da mesma forma, já que eu deixei aqui o ponto de interrupção, quando eu clicar lá no botão, ele vai vir para cá. Então, vou clicar aqui em limpar. Né? Isso só aconteceu porque eu cliquei aqui. E aqui eu vou ver passo a passo. Veja que no nosso filtro aqui, com os critérios que eu coloquei, e cliquei no botão filtrar, ele filtrou esses dados aqui, somente este produto. Né? E agora, com o passo a passo, seria o F8, né? Primeiro passo. Eu tenho aqui a primeira linha que vai mostrar todos os dados. Então, vou dar um F8. Após ele executar essa linha, a gente já vai ver aqui todos os dados que estavam anteriormente antes do filtro. Mostrou os dados. O próximo passo dessa linha aqui é selecionar de A2 até C2. Veja que ele selecionou de A2 até C2. O próximo passo, né, que isso acontece automaticamente, é deixar ativa a última célula, porque quando eu comecei a seleção daqui da célula A2 para C2, então ele deixou a última célula ativa. Né? Na verdade, o contrário. E aqui, a próxima linha, o objetivo dela é limpar. Então, ele limpou tudo que tinha lá naquelas 3 células. E o último passo foi dar um clique, né, na célula 2. Assim, finaliza o passo a passo da macro. Né? Fechando aqui. Então, é assim que ela funciona. Né? Clico em filtrar. Se existir alguma coisa lá nos critérios de filtro, vou só pedir para executar agora. Ele filtra. Se não existir, ele não vai filtrar nada, né? E se eu clicar em limpar, ele vai limpar se o filtro existir. É isso aí. Então, para finalizar, vou mostrar um procedimento que também é muito importante, que é o formato do arquivo que você salva quando ele contém macro. Então, quando você salva uma planilha comum, o formato dela é XLSX, ou seja, esse é o formato padrão de uma pasta de trabalho de Excel. Para o que a gente acabou de desenvolver, né, e nós devemos salvar essa planilha usando o formato XLSM, né? Isso quer dizer que é uma pasta habilitada para macro. Assim, quando você vai salvar o arquivo, ele já vai sugerir que você salve ela habilitada para macro, exatamente para poder ele entender que nesse arquivo, né, existe um conteúdo de macro, ou seja, existe uma programação que foi feita lá em VBA, né? Isso em outras palavras, tá? Então, você define o nome que você deseja e salva, né? No meu caso aqui eu já salvei, né? Então, só vale ressaltar para vocês que quando você abre pela primeira vez, vai aparecer uma barra aqui de notificação pedindo para você autorizar, né, ou habilitar a execução dessas macros que estão dentro desse arquivo, tá? Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês a continuidade, né, como é que a gente pode criar já um formulário para automatizar uma planilha. Valeu!